Ezequiel capítulo 37, onde fala de uma visão que Deus dá para Ezequiel, do verso 1 até o verso 11, vamos estar lendo para a glória e o louvor do nome do Senhor. Ezequiel capítulo 37, verso 1 até o 11, diz aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Feche seus olhos, um minutinho de oração. Soberano Deus, eterno Pai. Meu Deus, a Tua palavra, ela foi lida, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, produza o fruto pela qual ela está sendo mandada, Senhor. Meu Deus, fala conosco tremendamente, Senhor, através dessa mensagem, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos fortaleça, Senhor. Nos corrija, Senhor, nos exorta, Senhor. Meu Deus, fala conosco, Senhor. Meu Deus, para que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, edificados, Senhor. Para que possamos sair daqui curados e libertos, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo nessa noite, Senhor.
pois necessitamos ouvir a tua voz, assim como aqueles ossos secos, Senhor, ouviu a tua voz, Senhor. Assim também necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Fala conosco para a glória e o louvor do teu nome, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor. Fale conosco nessa noite. Amém. Que assim seja, amém. Podeis se assentar. Meus irmãos, é necessário agora você redobrar a sua atenção. Já houve saudação, já houve louvor. Agora é a hora da mensagem, não porque eu vou falar com você, não porque eu estou ministrando, mas é o momento onde Deus fala comigo e onde Deus fala com você. E se a gente ficar desapercebido, olhando para um lado, olhando para o outro, indo para um lado, indo para outro, ficando desapercebido, saímos daqui sem nem saber qual mensagem foi ministrada. E como Deus vai falar com você se você não parar para ouvir. Porque muitas das vezes a gente ora, pede para Deus falar conosco. Mas a gente pede e não para ouvir. E Deus ele vai falar através de uma saudação, através da palavra. Mas se eu e você não parar para ouvir a voz do Senhor, como você ou eu vai saber se Deus falou conosco? Amém? Essa visão muito famosa do vale de Ossos Secos. Só que é necessário a gente entender que Israel, nessa época, estava dividido. Houve uma divisão após a morte de Salomão. Por volta do ano 931, houve uma divisão. Israel era um, mas após a morte de Salomão, Israel passa a ser dividido. O seu filho Roboão, ele passa a governar. Mas um servo de Salomão, Efrateu, chamado Jeroboão, ele vai formar uma rebelião, aonde vai causar divisão. Aonde vai causar divisão e vai existir dois povos. Vai existir nessa leva, juntamente com Jeroboão, 10 tribos, formando a tribo do norte. E 2 tribos formando a tribo do sul. Então vai ficar um povo dividido. E o reino do norte, ele vai sobreviver até 722 a.C. A Síria vai invadir o reino do norte, vai dizimar o reino do norte por causa do pecado. Por causa do pecado que ali entrou, Deus vai estabelecer um juízo e vai destruir, vai permitir que um povo inimigo, vai permitir que um povo estranho dizime o reino do norte, as 10 tribos. E o reino do sul vai sobreviver até 586 antes de Cristo. No livro de 2 Reis, capítulo 24, a partir do verso 8, a gente vai ver a invasão de Nabucodonosor, invadindo, cercando Jerusalém, aonde Jeoaquim ele passa a governar com 18 anos de idade, mas ele começa a cometer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que o reino do norte, as 10 tribos, estava praticando. Jeoaquim também vai passar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então Deus vai enviar Nabucodonosor para guerrear contra a tribo do sul, contra o reino do sul. Então, só que dessa vez, Deus não vai permitir que aquele povo seja destruído. Por quê? Porque ali há um projeto de Deus. E se Deus deixasse o povo babilônio destruir a tribo do sul e acabar o projeto de Deus, aquilo que levou milênios de anos para ser construído, tudo ia acabar ali. Mas Deus, ele leva Nabucodonosor para
guerrear contra Jerusalém e levar o povo cativo. Levar o povo cativo, esse é o juízo de Deus, fazer com que o povo, através do cativeiro, o povo venha refletir, para que o povo venha refletir e se voltar ao caminho do Senhor. E no capítulo 8 de Ezequiel, Deus vai mostrar para Ezequiel o motivo pela qual aquele povo está sendo cativo. Um povo que passou por muito cativeiro, vários cativeiros, estava passando por mais um cativeiro. Deus vai mostrar para Ezequiel o pecado que estava acontecendo no templo. A corte real estava em pecado, o sacerdócio estava em pecado. Então Deus ele vai mostrar para Ezequiel o pecado que ali estava, mostrar a causa daquele cativeiro. Deus mostra para Ezequiel. E aqui no capítulo 37, Deus vai mostrar para Ezequiel um vale cheio de ossos. E a gente vê o sobrenatural de Deus, que Deus ele pega Ezequiel em espírito e começa a mostrar para Ezequiel um vale cheio de ossos. Eu creio que Ezequiel ali, ele começa a imaginar, a pensar, se havia ossos, é porque ali houve guerra, houve batalhas. E aquele povo ali, aqueles ossos eram muitos cadáveres mortos. Eu creio que ele começa a imaginar dessa forma. E Deus começa a mostrar o entorno daquele vale para Ezequiel. Veja que Ezequiel ele não passa dentro do vale, mas só ao redor. Porque quem estava dentro daquele vale representava a morte. Ali estava representando a morte. E Ezequiel estava vivo. Então Deus começa a levar Ezequiel em espírito, rodeando, contornando aquele vale. Mostra para Ezequiel aquele vale cheio de ossos. Então Deus faz a seguinte pergunta para Ezequiel: será possível esses ossos retornarem à vida? Ezequiel vai responder: Senhor, tu o sabes. Ezequiel sabia que a vontade de Deus vai prevalecer. Ele não sabia se poderia, mas se Deus quisesse, poderia ter vida. Ele vai falar: o Senhor, Jeová, tu o sabes. Então Deus ele manda Ezequiel profetizar. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esse vale. Profetiza sobre esses ossos para que haja vida. Profetiza para que haja vida. E Ezequiel ele começa a profetizar conforme o Espírito mandava ele profetizar. Ele não profetizava conforme a carne dele queria profetizar. Porque hoje a gente vê muitas profecias, as pessoas profetizando segundo a carne. Mas Ezequiel ele vai profetizar conforme o Espírito manda ele profetizar. E veja que quando ele profetiza, algo acontece. Quando profetizamos através da direção do Espírito Santo, algo tem que acontecer. Quando a profecia ela é direcionada pelo Espírito Santo, algo vai acontecer. Mas quando eu profetizo conforme o meu querer, conforme a minha carne, nada acontece. Entra ano, passa ano e nada acontece. Profetiza, filho do homem, para que haja vida sobre esses ossos. E sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel ele vai profetizar. Aqueles ossos, vai ter tendões, vai ter carne, vai ter pele. Conforme Deus mandou ele profetizar. Mas algo ainda faltava. Algo lhes faltava.
Algo mais importante faltava para aqueles ossos, além de carne, além de peles, além dos tendões, dos músculos. Algo mais importante faltava. Então Deus vai mandar Ezequiel profetizar para que haja vida, para que haja o espírito de vida. E ali era Deus confirmando a sua promessa para aquele povo. Aquele vale representava vida, sonhos, projetos, tudo morto. Pessoas que não tinham mais sonhos, pessoas que não sonhavam mais, pessoas que não projetavam mais, pessoas que andavam para um lado, andavam para outro, mas não tinha vida, não tinha presença. E aquele povo, por muitos anos fora da sua terra natal, aquele povo esqueceu da promessa. Vê que aquele povo estava ali, não estava no cativeiro para a morte, mas era um cativeiro de 70 anos, para quê? Para reflexão. Para que aquele povo viesse a refletir e se converter de verdade. Porque vários profetas tinham profetizado acerca da queda de Judá, alertado. Isaías, Jeremias, Abacuque, Miqueias, Sofonias, Amós, Joel. Esses profetas tinham profetizado, alertado Judá acerca do pecado. Sabe quando Deus fala comigo e fala com você, mas nós não dá ouvido, pagamos para ver. Assim aconteceu com Judá. E quando Deus ele quer fazer algo grande, algo grandioso, Ele fala por mais de uma boca. E Deus usou muitos profetas para alertar Judá acerca do pecado. Mas eles viraram a costa para Deus, não deram ouvido para Deus. Então pagaram para ver e o preço foi alto. 70 anos de cativeiro. Assim acontece quando Deus fala conosco, através de sonho, através de um profeta. Mas eu e você decidimos não dar ouvido, esperamos aquilo acontecer. E muitas das vezes o preço é alto, muito caro. Então Judá vai para o processo, um processo doloroso. Um processo de cativeiro, 70 anos, longe da sua terra. Só que aquele povo, para aquele povo havia uma promessa. E aquele povo tinha esquecido dessa promessa. Deus tinha prometido para Abraão. Deus prometeu um filho para Abraão e falou para Abraão que dele ia fazer uma grande nação. Só que ali era um povo. Até então era um povo, não era uma nação, mas era um povo com promessa. Só que aquele povo no cativeiro, na Babilônia, naquele vale, não lembrava mais dessas promessas. Então aqueles ossos secos, eram todas essas promessas mortas na vida daquelas pessoas. Não se edificava mais, não se consagrava mais, longe da sua terra, estava longe de Deus. Mas estava guardado. Aquele povo estava guardado mesmo na terra do inimigo, o cativeiro. Estava sendo guardado pelo Senhor. Estava mais guardado do que na sua própria terra natal, sabe por quê? Porque lá estava no pecado de idolatria. Abandonou as leis de Deus. Abandonou a vontade, o querer de Deus. Estava adorando Baal, Aserá. Adorando imagens de escultura. Fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então Deus permite.
Deus permite o cativeiro, mas para a correção. Deus permite o cativeiro. Deus permite, muitas das vezes, o inimigo nos afligir, sabe por quê? Porque damos brecha para o inimigo. E quando damos brecha para o inimigo, Deus permite o inimigo tocar. Ele permite até onde Ele quer, mas Ele permite o inimigo tocar. Por causa da brecha. E havia brecha em Judá. Havia pecado oculto, havia pecado escondido. Pecado de idolatria provoca os ciúmes em Deus. Então esse povo cativo, longe da sua terra, Deus mostra esse vale. E esse vale representa toda a casa de Israel, mas Ezequiel ali não estava entendendo que aqueles ossos significava toda a casa de Israel. E Ezequiel, quando ele pregava para aquele povo, era um povo morto, um povo que não dava mais ouvido à voz do Senhor. Ezequiel, ele se sentia como se estivesse pregando para um monte de ossos, literalmente. Porque o povo não dava mais ouvido à voz do Senhor. O povo não tinha mais esperança, não tinha mais sonhos. Ezequiel se sentia dessa forma quando estava apregoando a mensagem de Deus para aquele povo. E Deus vai mostrar esse vale. Um vale com muitos ossos. Sonhos perdidos, projetos perdidos, esperança, promessas que ali tinham se acabado para aquele povo. Mas Deus manda, profetiza. E conforme Ezequiel estava profetizando para aqueles ossos, algo estava acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico. Aquele povo cativo estava sendo renovado. Com a presença, Deus estava dando vida. Deus estava dando vida àquele povo. Temos que profetizar no nosso ministério, temos que profetizar no nosso lar, temos que profetizar no nosso trabalho. É necessário profetizar. No verso 16, Deus vai dizer: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Sabe por quê? Porque Deus fez um povo. Deus escolheu um povo, não dois. Então esse povo estava dividido. Esse povo se dividiu por vontade, por querer próprio, não pela direção e pela vontade de Deus. E Deus, ele não fica operando aonde há divisão. E foi necessário a unificação novamente desse povo. Porque como estava dividido, cada um para si, olho por olho, dente por dente, estava fora do propósito, fora da direção de Deus. Deus estava unindo, dando vida. Deus estava unindo, estava dando vida. Assim como Deus estava dando vida àqueles ossos secos, Deus nessa noite, Ele vai dar vida nessa noite. Se os teus sonhos, os teus projetos estão se acabando, você não sonha mais, você não projeta mais, você perdeu a esperança.
Porque o que está acontecendo? A fé de muito, o amor de muito está se esfriando. As pessoas estão morrendo espiritualmente. Assim como aquele povo cativo estava morto, morto espiritualmente, morto na fé. Como zumbis andando para um lado, andando para o outro, mas sem esperança, sem vida, sem o Espírito de Deus. Talvez você se encontre dessa forma. Não sonha mais, não projeta mais, não tem mais projeto, não tem mais esperança de dias melhores. Acha que essa enfermidade não vai passar. Acha que as coisas não vão melhorar. Talvez você se encontre dessa maneira, morto espiritualmente. Mas Deus, Ele vai dar vida. Pois assim como Ele deu vida para aquele povo, para o seu povo, assim também Jesus, Ele vai dar vida para a sua igreja. Assim também Jesus, Ele vai estar renovando a sua igreja, dando vida à sua igreja. Sonhe mais, projete mais, tenha mais projeto, mais sonhos, mais esperança. Tenha mais vida. Pois um homem, uma pessoa sem sonho, que não arquiteta mais, não tem mais projeto, se encontra morta. E é necessário a gente estar projetando, fazendo sonhos, fazendo projeto para que Deus Ele venha realizar, cumprir nas nossas vidas. Como está a tua vida espiritual diante de Deus? Como você se encontra diante de Deus? Porque a gente tem um hábito muito ruim. Assim como Judá, aquele povo, estava praticando, provocando os ciúmes de Deus, praticando a idolatria, saindo da presença, esquecendo da promessa, esquecendo daquilo que Deus fez no deserto, esquecendo daquilo que Deus falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, esqueceu daquilo que Deus falou para Elias, para Moisés, esqueceu dos projetos, dos sonhos de Deus, das promessas de Deus. A gente fica um tempo na igreja, outro tempo no mundo. Um tempo na igreja, outro tempo no mundo. Muitas das vezes a gente consegue retornar para a presença. Mas isso é perigoso porque numa dessa algo acontece e você morre fora da presença. Deus fala. Deus usa seus servos, Deus fala. Deus fala com você, Deus fala comigo. E muitas das vezes a gente vira as costas para aquilo que Deus fala. Não vamos fazer como Judá fez. Porque Deus usou muitos e muitos profetas. Não só um, não dois, não três. Deus usou seus profetas, falou, advertiu aquele povo. E qual é o anúncio de hoje? Jesus está voltando. Jesus, Ele está voltando. Os sinais estão acontecendo dia após dia. Jesus está voltando, mas porventura Ele vai encontrar fé quando Ele retornar. As pessoas, elas geram um certo temor, em um certo tempo, fica na presença, mas amanhã algo começa a acontecer, e sai da presença, se afasta,
fugindo dos problemas, achando que sair da presença, os problemas vai fugir da vida dela, não vai. Saindo da presença, os problemas vai se multiplicar. Acontece um acidente, uma enfermidade, morre fora da presença. É necessário suportar o processo. O processo ele é doloroso. O processo ele é dolorido. Mas é necessário suportar o processo. Deus ele não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com covarde. No mundo somos valentes, somos um leão. Aí quando a gente vem para a presença, vira um gato covarde. Deus não tem negócio com covarde. Sabe por quê? Porque o reino de Deus ele é tomado à força. E se eu e você não tiver disposto a tomar esse reino à força, não iremos entrar nesse reino. É necessário ser valente. É necessário ser valente. Suportar o processo. O melhor lugar para eu e você estar é dentro do propósito de Deus. É o lugar mais seguro do mundo para entrar dentro do propósito. Porque veja que Judá, mesmo estando em pecado, Deus tem promessa. Deus tem promessa com aquele povo. Deus tem negócio com aquele povo. Mesmo praticando aquilo que não agradava a Deus. Deus ele não podia destruir aquele povo porque ele não volta atrás da sua palavra. E ali havia uma promessa. Milênios. Desde o dilúvio, desde Adão, havia promessa. E Deus ele não ia destruir aquele povo por capricho dele. Voltando atrás da sua palavra. Então Judá está dentro de um processo doloroso. Às vezes eu e você praticamos aquilo que não agrada a Deus e algo vai acontecer, pois todo pecado há uma consequência. Nossos atos, as nossas atitudes há uma consequência. A lei da semeadura, vamos colher aquilo que plantamos. E o que eu e você está plantando? O que temos plantado para colhermos? O que temos plantado? E veja que Deus, ele permite o cativeiro, entrega o seu povo na mão do inimigo, mas mesmo assim Nabucodonosor, ele é chamado de servo do Senhor, mesmo ainda não estando no caminho do Senhor, mas é chamado de servo do Senhor. Olha o plano de Deus como tudo é feito, arquitetado, projetado. Nada sai do controle de Deus. Nada vai fugir do controle de Deus. Pois Ele está no controle de toda a situação. Aí Daniel, ele vai ficar no palácio junto com seus 3 amigos. Ezequiel vai profetizar no vale. Então Daniel vai cuidar do povo que está na cidade. Ezequiel vai cuidar do povo que está no vale. Deus, ele nunca deixa o povo sem ouvir a sua voz, sem ouvir a sua palavra. Dá ouvido quem quer. Mas ele sempre vai deixar pessoas, seus profetas. Cuida de uma parte que está no vale e outro cuidando de uma parte que está na cidade.
pois os mais nobres estavam na cidade, e os de classe mais inferior estavam no vale, trabalhando no vale. Mas lá estava Ezequiel, e Deus vai pegar Ezequiel, levar, mostrar esse vale para Ezequiel, e ver que Deus vai levar pessoas aonde alguns não vai chegar, mas vai levar aquele que tem compromisso com a verdade, aquele que tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele vai levar a lugares que não vai levar outras pessoas. Deus vai mostrar para aquele que jejua, aquele que ora, aquele que lê a sua palavra, ele vai mostrar algo profundo. Aquilo que ele não vai mostrar para quem não jejua, aquilo para aquele que não ora, aquele que não tem compromisso com a palavra, aquele que não tem compromisso com o reino, não vai ver aquilo que aquela pessoa que jejua e que ora vai ver. Não vai chegar aonde aquela pessoa que jejua, que se consagra e ora vai chegar. Mas muitos querem estar lá, mas não pagam o preço, não se sacrifica, mas também não vai ver, mas também não vai chegar. É necessário a gente ter vida com Deus. A palavra de Deus diz que uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Eu creio que todo mundo aqui conhece a maçã, mas muitos, se passarem por um pé de maçã, não vai conhecer a maçã, não vai conhecer que ali é um pé de maçã. Eu já vi um pé de maçã, mas eu creio que nem todo mundo que aqui está, se passar por um pé de maçã, se não houver o fruto, não vai conhecer. Mas se ela passar e ver o fruto, ela vai conhecer. Assim é eu e você, somos conhecidos pelos nossos frutos. Na nossa testa não está escrito nada, mas os nossos frutos vai mostrar quem somos. Os nossos frutos vai mostrar quem nós somos. Então somos conhecidos pelos nossos frutos. Meus irmãos, se coloquem de pé nessa noite. Não vou me alongar aqui mais. Que Deus tenha falado com você nessa noite. Pois a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Assim como aquele semeador, ele saiu a semear.